Gisele, eu sou professora da Universidade Federal de Roraima, em acordo técnico com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesse vídeo, nós vamos focar no bloco 4 e seus textos. Como vimos, nos blocos 1, 2 e 3, as TEDx e a cultura digital adentram a sala de aula levada pelo aluno. O mundo torna-se digital e a didática do professor necessita inovar-se. O contínuo didático surge em uma perspectiva de didática inovadora e oferece um arcabouço didático que tem aderência aos estudos desenvolvidos por Floride. Floride, 2015, sugere que a abrangência da cultura digital, dada sua influência, torna-se força autônoma, indicando seu potencial transformador, que se desloca da vontade do homem e assim se dá a entender que a cultura digital é dinâmica e independente, como saber visto por Daniels, na teoria da atividade. Sendo assim, o contexto e o saber também competem com os sujeitos, elementos da didática, pois se comportam como se consciência tivessem. As alterações do saber e do contexto redesenham o triângulo vigotskiano, da teoria da atividade, causando um impacto na atividade do professor. As novas situações com potenciais que desestabilizam a prática do professor, visto que saber e contexto já não se comportam mais como antes, apontam ao novo paradigma que muda conceitos até há pouco tempo vigentes, colocando a era da hiperconectividade em discussão. Dessa forma, ousa-se lançar um arcabouço teórico-didático que compreenda e possa apontar estratégias para contribuir com o professor e sua atividade, tendo como base as 4 visões de Floride. A fronteira entre o real e o virtual desbota-se com as TEDx. As fronteiras entre homem, máquina e natureza se esvanecem. A quantidade de informação disponível transforma-se da escassez para a abundância. Da primazia do sujeito passa-se à primazia da interação. Utilizando essas visões de Floride quanto à era da hiperconectividade ou digital, em que a fronteira do real e do virtual diluem-se com as TEDx, direciona-se o olhar com a finalidade de construir um entendimento didático e instrumentos para analisar a tênue fronteira entre o real e o virtual que hoje se apresenta. O mundo que se faz digital e hiperconectado confunde-se entre os limites da realidade e da virtualidade. Vidas são representadas em redes sociais que muitas vezes não correspondem à realidade do sujeito. Permite-se sonhar, mas esquece-se de se viver. Como se fosse mais importante o que se constrói nas nuvens do que o que se constrói no cotidiano. A geração hiperconectada que adentra a escola não tem tempo a perder, mas perde tempo nos fúteis caminhos dos conhecimentos inúteis. Nas relações escolares se demonstram dispersos e ansiosos por olharem seus dispositivos móveis, dando mais valor ao que não se apresenta presente, podendo ficar horas conversando com pessoas ausentes e, no entanto, incapazes de se relacionar com os mais próximos. A vida parece sempre estar no futuro, na ausência, no tempo distante que tenta se alcançar perdendo o presente. Esses sujeitos estão no contexto de sala de aula e percebe-se a sua apatia em lidar com o saber escolar, a falta de limite ao viver o mundo real. Como lidar com essas dificuldades? Como dar limite ao sujeito hiperconectado e virtual e desconectado à realidade?
A sugestão para isso se dá nos contratos, que se apresenta de forma inovadora e que são instrumentos importantes da relação aluno-professor e saber na cultura digital. Ao lidar com as TEDx, o professor precisa estabelecer um diálogo que seja ponto de construção, de autonomia e, ao mesmo tempo, de responsabilidade do aluno. Os contratos de estudos apresentados por Petter, 2006, se dão visando alunos adultos que desejam conhecimento e necessitando de conciliar trabalho e educação, mas que podem ser sugeridos para qualquer aluno em diversas idades, visto que, na educação infantil, utiliza-se dos combinados como recursos didáticos de limite de comportamento dos alunos. Outro tipo de contrato sugerido por Brousseau, 1998, que se dá de forma inovadora para essa proposta e bastante didático, pois propicia criar um documento físico em que aluno e professor constroem conjuntamente, apoiado em limites de relação do saber, professor e aluno no uso das TEDx. As regras devem ser claras, pois a quebra do contrato deve ser prevista, trazendo consequências a quem o quebrou, mas uma vez oportunizando criar responsabilidade, limites, competências necessárias para o sujeito da era hiperconectada. O uso da tecnologia móvel e digital em sala de aula, sem o contrato didático estabelecido entre professor e alunos, que cria um ensino e uma aprendizagem descomprometido, tornando o ambiente de sala de aula um campo de batalha. O contrato didático deve se construir focando no uso das TEDx, direcionado ao aprendizado do aluno, contendo um conjunto de obrigações envolvendo professor, aluno e saber, que regulam as situações de ensino e aprendizagem, sendo instrumento essencial para desenvolver a relação madura de confiança entre os sujeitos potenciais necessários para o desenvolvimento do aluno.